Olá, turma do quarto ano. Esse vídeo vai falar sobre as atividades da semana do dia 17 a 21 de maio. Vamos lá? Essa é a nossa atividade de língua portuguesa. Temos aí um texto chamado O Censo da Floresta. Vocês vão ler esse texto, entender sobre o que ele fala, ler as informações contidas nele, para depois responder esta parte aqui, estudando o texto, que é uma parte de interpretação. Vocês vão dizer qual é o objetivo do texto, informações contidas no texto também. Na número 5, tem uma frase: pensando no futuro e sendo criativo, você pode reduzir o impacto ambiental e economizar dinheiro ao mesmo tempo. Observando essa frase aí, como você acha que a gente pode economizar dinheiro e reduzir o impacto ambiental ao mesmo tempo? Que atitude a gente pode tomar para que a gente consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Depois, na número 6, pronuncie as palavras analisar e economizar. O que vocês acham que elas têm de comum e de diferente? Na número 7, fala que as palavras analisar e economizar são derivadas, ou seja, elas se originaram de outras palavras. Nós já estudamos sobre isso, sobre palavras primitivas e derivadas no bimestre passado. Então, de que palavras será que elas se derivam? Vamos pensar aí. Depois, nós temos a parte de gramática, que fala sobre palavras terminadas em esa e oso. Na número 1, tem uma manchete de uma reportagem que fala assim: máscaras não escondem tristeza de moradores e turistas com a poluição em Canasvieiras. Canasvieiras é um local, um balneário, onde tem praias muito bonitas. A partir da observação dessa manchete, sobre qual assunto você acha que a notícia vai tratar? Letra B. O que a palavra em destaque, que no caso aí é tristeza, indica em relação aos moradores e turistas? A palavra tristeza é derivada de qual termo? Esse termo é um substantivo ou um adjetivo? E aqui nós temos a dica sobre o que é o substantivo e sobre o que é um adjetivo. Na número 2, vocês vão escrever os substantivos originados dos adjetivos a seguir: gentil, esperto, fraco, grande. Na número 3, temos uma outra manchete: show, show, um cão encantador e charmoso. Olha que bonitinho. A palavra destacada na manchete, que no caso é charmoso, foi usada para se referir ao cachorro. Vocês vão procurar no dicionário o significado dessa palavra. Na letra B, vocês vão dizer se essa palavra é um substantivo ou um adjetivo e explicar por quê. A palavra charmoso é derivada de qual palavra? Vocês vão responder na letra C. Depois, nós temos uma outra informação aí dentro desse retângulo vermelho. Os adjetivos originados de substantivos são escritos com o sufixo oso ou osa. Eles terminam com oso ou osa. Número 4. Preencha os espaços a seguir empregando um adjetivo correspondente à expressão entre parênteses. Vou dar um exemplo aí como na letra A. Que gatinho cheio de dengo. Um gatinho cheio de dengo é um gatinho o quê? É um gatinho dengoso. Então, vocês vão preencher dengoso. E assim vocês vão fazendo nas próximas letras. Na número 5, vocês vão fazer uma frase com cada palavra que está aí. Uma frase com a palavra cheiroso e uma frase com a palavra frieira. Essa é a nossa atividade de ciências. Nela nós vamos falar sobre a cadeia alimentar simples. O que seria essa cadeia alimentar simples? Nós sabemos que todos os seres vivos precisam dos outros e também do ambiente para sobreviver. Só que existem vários tipos de relação entre os seres vivos e uma delas é a obtenção dos alimentos. Aqui nós temos como que funciona a relação de alimentos, como um exemplo aí entre o milho, o camundongo, uma coruja e algumas bactérias. Vocês vão ler esse textinho aí. Aqui nós falamos sobre a fotossíntese e a luz solar, né, que é o meio da planta produzir os alimentos.
Depois, nós falamos sobre a cadeia alimentar. Vocês vão ler, aí está explicando como que funciona esse processo, quem são os produtores, quem são os consumidores, quem são os decompositores. Depois nós temos uma atividadezinha falando sobre esse texto. Vocês vão responder número 1, completando as frases de acordo com as palavras que estão nos quadros. Na número 2, vocês vão observar essa imagem que está aqui, sobre um rapaz pescando, e vão responder a letra A e a letra B sobre essa imagem. Na número 3, foi dado um exemplo de cadeia alimentar, que tá a planta, o sapo, a jiboia, o gafanhoto e os seres vivos decompositores. Só que nessa cadeia alimentar aí, nós temos 2 erros. Vocês vão encontrar qual é o erro e fazer a correção necessária. Como? Montando a cadeia alimentar de forma correta. Será que tem aí algum bicho ou alguma planta, alguma coisa que não faz parte dessa cadeia, que ela está em local errado nessa cadeia, para a gente poder tirar? Tem 2 aí que vocês vão corrigir o erro. Essa aqui é a nossa atividade de matemática. Nós vamos falar sobre multiplicação e divisão. Na número 1, nós temos 2 cenas. Vocês vão observar essas 2 cenas e responder as questões que estão aí. Na número 2, nós temos 2 formas diferentes de fazer o cálculo de uma multiplicação. Então, tem a primeira forma e a segunda forma. De acordo com as informações que estão aí, vocês vão responder. Nesse retângulo aí em azul, nós temos uma diquinha. Quando alteramos a ordem dos fatores em uma multiplicação, o produto não muda. Essa é a propriedade comutativa da multiplicação. Nós estudamos sobre a propriedade comutativa da adição e da subtração. Na multiplicação acontece a mesma coisa. Mesmo que a gente altere a ordem dos números, o resultado não vai mudar. Na número 3, nós temos aí um probleminha que vocês vão observar a imagem para responder. Na letra A, sobre esse mesmo probleminha aí, nós temos 2 formas de resolver através da propriedade associativa da multiplicação, que acontece da mesma forma como a propriedade associativa da adição. Olha, quando associamos os fatores de uma multiplicação, mas de modos diferentes, o resultado também não muda. Essa aí é a propriedade associativa. Mesmo que a gente resolva associando uma parte inicial ou uma parte final, o resultado também não vai mudar. Situações de divisão. Aqui nós temos 2 crianças conversando sobre um probleminha. Depois vocês vão responder letra A e letra B de acordo com as informações que estão ali. Na número 2 também temos um outro probleminha, 3 também, 4 também. Na número 5, nós temos aí, para determinar a quantidade de grupos que foram formados, vamos efetuar algumas multiplicações e descobrir qual é o número que, ao ser multiplicado por 5, dá 35 ao resultado. Nós temos aí a explicação, temos uma tabelinha de multiplicação que vai nos ajudar a fazer a divisão. Temos aí os fatores que são o dividendo, o divisor e o quociente. O dividendo, que é o número que você quer dividir, o divisor é o número pelo qual você vai dividir, o quociente, que é o resultado, e o resto, que é o que sobra dessa divisão. Se sobra 0 ou se sobra algum número, esse vai ser o resto. E lembrando que o resto é sempre menor que o divisor, porque ele não pode ser dividido mais uma vez, então ele tem que ser menor. Na número 5, vocês vão reproduzir essa imagem aí no caderno, caso vocês não imprimam, para poder fazer o contorno dos palitos, formando grupos com 6 palitos cada um, para depois vocês responderem a letra A, B e C. Temos aí também uma outra dica. Ao dividirmos um número por outro e obtermos resto igual a 0, a gente diz que a divisão é exata. Se o resto, o que sobrou dessa divisão for diferente de 0, nós dizemos que é uma divisão inexata ou uma divisão não exata.
Essa atividade de português é uma interpretaçãozinha de texto muito interessante que conta a história do noivado da Emília. Vocês vão ler esse pequeno texto, né? Um texto interessante. Depois vocês vão responder as questões de interpretação na número 1, 2, 3, 4 e 5. E na número 6, vocês vão retirar do texto palavras com acento agudo, palavras com acento circunflexo, uma frase interrogativa, né, com ponto de interrogação, e uma frase afirmativa com ponto final. Eu estou aqui só de olho em quem está mandando a atividade, quem está acessando a plataforma, quem está participando da aula. Vamos lá, pessoal, sem preguiça!